Matemática e estatística. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia e claro, aqui estou de novo, professor Brian, mais uma vez pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e muita matemática até você, legal? Parabéns pela busca ao conhecimento, parabéns por estar junto comigo em mais uma aula e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a estatística, essa ciência chamada estatística que começou como um campo da matemática e depois se tornou uma ciência única. Ela é, sem dúvida, muito empregada no nosso dia a dia, é muito empregada no nosso cotidiano e é, sem dúvida, de toda a matemática, aquilo que nós mais usamos todos os dias. Dia após dia, eu tenho certeza que você vai usar essa estatística. Exatamente por isso, eu vou convidar você para entender seus conceitos básicos, para ter um mínimo da experiência que envolve a estatística, para que você possa tomar decisões melhores no seu dia a dia, beleza? Vem comigo então, mais uma aula começando e claro, você é meu convidado sempre. O assunto agora é estatística, legal? Bom, seguinte, primeiro detalhe importante é que você vai ter que perceber a presença da estatística do nosso dia a dia. Você já viu, com certeza ouviu falar, que nós vivemos na era da informação. Fala-se muito sobre o conhecimento, fala-se muito sobre o volume de informações que a gente recebe e que mesmo estando em um determinado lugar, numa determinada região, nós temos acesso à informação pela internet, jornais, revistas, televisão, diferentes meios de comunicação. O celular é uma excelente maneira de recebermos as informações. Pois é, só que essas informações, como todo mundo sabe, tem informações muito boas e confiáveis, informações que não são tão confiáveis e informações que podem ser distorcidas. Ou seja, existem diversas maneiras de chegar essa informação para nós. A estatística é exatamente o campo da matemática que cuida de anotar, de fazer o tratamento dessas informações, de buscar a melhor maneira de divulgar um resultado. Esse campo da matemática chamado estatística, que começou como um pedacinho da matemática e que se tornou uma ciência própria. Então, entenda que quando você vai estudar estatística, você estará compreendendo melhor o significado das informações, que estão em gráficos, tabelas e vai conseguir tirar as suas próprias conclusões. Você vai olhar para um gráfico, vai olhar para uma tabela e com essa ideia da estatística, você vai conseguir melhorar o seu entendimento, perfeito? E entenda que a estatística, ela trabalha exatamente na coleta, na organização e na apresentação de diferentes análises de gráficos, legal? Sem dúvida alguma, nós temos aqui um instituto bastante conhecido que é o IBGE. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é ele, basicamente, que é o instituto que faz o levantamento e faz também a divulgação de pesquisas, de diferentes coletas e informações e diferentes informações que a gente usa no nosso dia a dia. O IBGE, ele tem uma parcela bastante significativa aí, perfeito? Bom, entenda que existem algumas formas de pegar as informações e melhorar essas informações e levar até o público final. Uma delas é, sem dúvida alguma, um gráfico de colunas, de barras verticais. Note que aqui nesse gráfico nós estamos falando dos trimestres do ano e nós estamos falando na variação do PIB em percentual, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são porcentagens. E cada coluna representa um trimestre do ano, legal? Pode ser que as barras sejam horizontais, tá vendo? E aqui nós temos os países representando cada barra, perfeito? E os principais destinos dos carros japoneses, tá vendo? E nós temos também o gráfico conhecido como gráfico de setores.
o gráfico de pizza, onde ele associa cada pedaço dessa pizza a uma determinada característica, perfeito? Legal. Só que não é só em gráficos que aparece, não. É possível também que nós tenhamos tabelas, tá? E as tabelas, elas são muito interessantes, porque numa tabela você consegue pegar uma quantidade gigantesca de informações e manipular elas ali dentro de uma determinada tabela. Uma das tabelas bastante interessantes são as tabelas de frequências, ou conhecidas como distribuição de frequências. Eu separei aqui algumas questões que a gente vai mostrar para você na prática o que é, como se lê e como se tira conclusões acerca de tabelas. Legal? Vamos começando com o primeiro problema. Olha só. A tabela apresenta o número de acertos de 100 candidatos a uma vaga de emprego, em uma avaliação contendo 5 questões. Então pense, são 100 pessoas que chegaram lá e responderam 5 questões. Entenda, quando você fala no número de candidatos, são as pessoas. E o número de acertos são exatamente quantas questões cada pessoa acertou. Vamos pensar, se todas as pessoas responderam as 5 questões, quais são as opções que nós temos? Vamos lá. Acertar 0 questões, acertar 1, 2, 3, 4 e no máximo 5 questões. Perfeito? O que essa tabela está dizendo? Bom, ela está dizendo que 4 candidatos acertaram 0 questões. 11 candidatos acertaram apenas uma única questão. 13 candidatos acertaram 2 questões. 16 candidatos acertaram 3 questões. 22 candidatos acertaram 4 questões e 34 candidatos acertaram 5 questões. E agora, vamos ver qual das afirmações ela é verdadeira. Vejamos, letra A. 22 candidatos acertaram a questão de número 4. Está errado, porque 22 candidatos acertaram 4 questões. Não é acertar a questão 4. A prova tinha 5 perguntas, eles acertaram 4 delas. Então, a letra A está falsa. Letra B. Menos da metade dos candidatos acertaram mais da metade das questões. Espera aí. Quando eu falo mais da metade das questões, eu estou falando em acertar 3, 4 ou as 5 questões. Quando você somar 16 mais 22 mais 34, eu tenho 72 pessoas. Puxa, 72 pessoas acertaram 3, 4 ou as 5 questões. Essa história que é menos da metade, está errado. Não é menos da metade. 72 é mais da metade. E agora, letra C. 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões. Pensa comigo, quem acerta no máximo 2 questões? Pode ter errado todas, acertado uma e acertado no máximo 2. Quando você faz 13 mais 11 mais 4, dá 28. Essa é a nossa resposta correta. 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões. Note que uma tabela, ela cabe perfeitamente à interpretação. Você tem que ler as informações que estão na tabela. Às vezes as informações estão nas linhas, às vezes estão nas colunas. Legal?